Pensando na melhor forma de iniciar esse vídeo, a única imagem que me vem à cabeça é uma fogueira. Existe um sentimento singular nesse ambiente. O vento farfalha, risadas ecoam, expectativas surgem diante de palavras iminentes. Parece o lugar ideal para uma história, onde podemos momentaneamente esquecer a correria do cotidiano e lembrar das coisas que nos tocam, das futilidades necessárias, de tudo aquilo que não consegue se manter preso ao coração. E eu sinto que isso é importante. Dia após dia vemos notícias, acontecimentos e fatos que nos chocam. Nossa atuação frente às adversidades pode parecer pouca, mas é necessária. Respirar fundo, reencontrar as forças internas e prosseguir. É o que resta quando tudo se fragiliza. Por isso palavras são importantes, porque palavras constituem, por ora, nossa melhor utopia. Eduardo Galeano já comentou que a utopia, mesmo sendo ilusória, permite nosso movimento. É a promessa de um devir que talvez nunca chegue, mas que está no horizonte como uma hóstia dourada. Hoje vou compartilhar com vocês o meu conto preferido da literatura brasileira. Uma obra que em diferentes momentos da minha vida significou coisas distintas. Bom, dizem que a grande literatura é feita de descobertas. Grandes textos nunca se esgotam. Pelo contrário, renovam-se. E a grande mágica está aí. Saber que a verdade dos antigos pode ser também a nossa verdade. Isso não significa que essas verdades espelham fielmente a realidade contemporânea, mas refletem, com licença poética, agruras que ainda hoje serpenteiam pelas frestas da sociedade. Sempre importante lembrar que falo apenas de interpretações. Não estou aqui para oferecer respostas definitivas ou trilhas exatas sobre o real sentido dos textos. Nem sei se isso seria possível, na verdade. Meu objetivo é muito mais simples: compartilhar achados significativos. Talvez eles possam tocar a humanidade de vocês. E se for possível alcançar o coração dos outros por meio de palavras bonitas, sinto que meu propósito já estará cumprido. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos, usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas até que ele dizia, vermelho: "Cale-se ou expulso a senhora da sala." O início de Os Desastres de Sofia anuncia aquilo que parece ser o ponto central da narrativa: o conflito entre a narradora personagem e um determinado professor. Percebam que optei por chamar a garota apenas de narradora personagem, e não de Sofia. Mas por que essa escolha? A questão é que em nenhum momento do conto essa narradora é chamada de Sofia, e isso imediatamente cria uma estranheza. Se a garota não se chama Sofia, qual a razão do título? Quem é essa garota? Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder ao longo deste vídeo. Para facilitar nosso entendimento, vou optar por chamar a garota de Sofia. Acredito que isso será mais adequado, tendo em vista o raciocínio que vamos construir. Uma situação semelhante ocorre com o professor. Embora o início do conto revele algumas de suas características físicas, bem como a perspicácia da narradora ao perceber a controlada impaciência do docente, também não sabemos seu nome. E isso permanece ao longo de toda a narrativa. Novamente, nossa situação se complica. Os dois personagens centrais do conto não têm nome. O que fazer diante disso? Bom, é claro que ambos possuem suas respectivas individualidades. É isso que permite o desenrolar da narrativa e as reações dos personagens diante dos acontecimentos. Mas o ponto mais importante, pelo menos por enquanto, é perceber que essa ausência de nomes parece ser uma escolha significativa para a construção do conto.
E talvez o objetivo dessa escolha seja justamente universalizar as figuras de Sofia e do professor. Nesse caso, eles deixam de ser indivíduos específicos e passam a representar experiências humanas mais amplas. Experiências que podem falar de mim, de você, de pessoas próximas a nós ou até de alguém do outro lado do planeta. Essa é a base da interpretação que desenvolveremos aqui. Não utilizar nomes próprios não é uma lacuna de significado do conto, mas uma forma de ampliar seu potencial significativo. Tudo bem, temos nossa base interpretativa, mas ainda resta alguns esclarecimentos sobre a escrita de Clarice. Essa escritora desenvolveu um estilo literário baseado fortemente no fluxo de consciência, que é uma técnica narrativa. Isso significa que os pensamentos e as emoções dos personagens muitas vezes afloram durante a narração, impedindo um enredo linear, comportado ou bem definido. Nesse caso, preza-se pelo universo interno dos personagens, que se mostra caótico. Esse conceito é importante porque pode ser alinhado a outro aspecto também presente na literatura de Clarice, a epifania. Para Joyce, segundo dos capítulos do seu Stephen Hero, epifania é uma manifestação espiritual súbita, em que um objeto se desvenda ao sujeito. Trata-se, em última instância, do modo de se ajustar um foco ao objeto, pelo sujeito. Seria um último estágio desta tentativa de ajuste, que se faz primeiro por tentativas, depois com sucesso. Com o auxílio de James Joyce, Gottlieb nos permite caracterizar a epifania como uma forma de apreensão da realidade, ou seja, quando um determinado sujeito vivencia uma revelação que é afetiva, porque gera um efeito, filosófica, porque confronta nossa existência, e estética, porque recria nossa percepção de mundo. É uma experiência que revela algo em sua completude. Dito isso, tanto o conceito de fluxo de consciência quanto de epifania se tornam úteis para nossa análise. Temos uma personagem, Sofia, que irá viver uma epifania. E sim, eu acabei de soltar um spoiler, mas prometo que isso não vai estragar a leitura de vocês. Vejam bem, pela narrativa, sabemos que Sofia tem apenas 9 anos. Ela é astuta, provocadora e rebelde. Mas a presença do professor a coloca diante de alguém que a desafia constantemente. Alguém que tenta conter sua impetuosidade. Sofia parece gostar desse jogo, embora diga mais à frente que não fazia isso para irritar o homem. Ela se deleita pela possibilidade de testar limites, esses diretamente ligados à influência que exercia nas aulas do professor. Contudo, seu fascínio não nasce apenas do conflito. O docente representa para Sofia o mistério da vida adulta, um homem que, pelos gestos e atitudes, aparenta não gostar de ensinar, mas permanece ali, diante dos alunos, cumprindo sua função. Talvez seja justamente nesse ponto que o amor mencionado pela narradora adquire outro significado. Não se trata do desejo romântico, mas do amor entendido como encontro com o outro. Pela primeira vez, Sofia se vê confrontada com uma consciência que não pode controlar completamente, com alguém cuja interioridade permanece enigmática. O professor deixa de ser apenas um adversário em seus jogos infantis e passa a se tornar uma presença humana complexa e digna de atenção. Nesse sentido, a ideia de salvá-lo, expressão utilizada pela narradora, pode ser compreendida como uma tentativa infantil de alcançar, compreender e transformar aquilo que ela reconhece como frágil no professor. Não o amava como a mulher que eu seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. As palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam, e se não tomo cuidado será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou pelo menos não era apenas isso. Meu enleio vem de que o tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. Aqui temos a expressão do caráter cotidiano dos embates com o professor. Mas chamo a atenção de vocês para o final da passagem. Lembram que eu havia comentado o fato de o enredo não ser linear? Isso está diretamente ligado à forma como a consciência de Sofia é construída. Há uma valorização constante da subjetividade da personagem, de seus sentimentos, lembranças e reflexões.
Por isso, determinadas passagens não apenas procuram representar suas contradições e perturbações internas, como vimos anteriormente, mas também revelam que a narrativa é organizada principalmente pelo tempo psicológico, ou seja, os acontecimentos não são apresentados segundo uma sequência cronológica rígida. Eles surgem conforme as associações da memória e os movimentos da consciência de Sofia, o que faz com que passado, presente e antecipações do futuro se entrelacem constantemente. Isso se torna mais evidente algumas páginas depois. Sofia continua descrevendo seu modo de ser, afirmando que não estudava porque só tinha tempo para crescer e desfrutar das alegrias da vida, o que nos ajuda a compreender um pouco sua excentricidade. De repente, porém, ela revela que 4 anos mais tarde recebeu a notícia da morte do professor, o que a choca profundamente. Mas essa já é outra Sofia, mais madura, mais consciente de si mesma e, nas suas palavras, uma jovem digna cujo nome não pode mais ser berrado pelas calçadas de uma cidade. Percebemos que a notícia da morte do professor desperta lembranças antigas, e é justamente aí que reside parte da beleza estrutural da narrativa. Até este momento, sabemos que Sofia narra uma experiência vivida aos 9 anos de idade, período em que frequentava as aulas do professor, e vivencia uma experiência transformadora, que é o ponto de desenlace dessa história e começo de outras. Sabemos também que existe uma Sofia de 13 anos, que toma conhecimento da morte do professor e já se apresenta profundamente modificada, interna e externamente. Além dessas duas temporalidades, existe ainda um momento de narração da história, quando Sofia decide revisitar e interpretar essas experiências que nos são contadas. Desse modo, podemos identificar ao menos 3 tempos distintos coexistindo na narrativa. Essa estrutura evidencia a complexidade do conto e sugere algo muito humano. Certas experiências da infância continuam ecoando ao longo dos anos, participando silenciosamente da construção daquilo que somos. Tudo bem, mas que experiência é essa vivida por Sofia aos 9 anos? É justamente isso que vamos descobrir agora. Certo dia, o professor conta a história de um homem que, sonhando com um tesouro, viaja pelo mundo para encontrá-lo. Frustrado por não encontrar o que queria, esse mesmo homem retorna para sua casa e começa a plantar no terreno. Com o tempo, a colheita se torna tão farta devido ao trabalho árduo que o homem enriquece. O professor então pede para que a turma faça uma composição sobre a história contada, que seria o equivalente hoje em dia a uma redação. Sofia não demonstra interesse algum pela história do professor, mas como aqueles que terminassem primeiro a tarefa já poderiam sair para o recreio, a garota escreve com pressa, buscando uma moral a respeito da história. É aí que nos deparamos com o raciocínio singular da garota. Provavelmente o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar a ter fortuna. Mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros. Percebam que Sofia não acredita na profundidade do próprio raciocínio. Na compreensão da garota, essa moral é apenas um pensamento infantil, algo simples, elaborado para cumprir a tarefa proposta. De certa forma, a composição expressa sua liberdade, seu desejo por uma irrazoável esperança, uma visão de mundo em que as amarras da vida não conseguem limitar as possibilidades da existência. Sofia vive de acordo com suas próprias regras. Ela acredita em tesouros, em achados singulares, porque eles simbolizam a esperança de grandes recompensas, descobertas inesperadas que não se encontram necessariamente nos caminhos previsíveis do mundo adulto. Escrita a redação, Sofia entrega ao professor e vai para o pátio da escola. Algum tempo depois, porém, ela percebe que esqueceu algo na sala. Ao retornar, pega o que foi buscar e nota que o professor a encara. Esse momento é narrado com uma beleza encantadora porque, pela primeira vez, Sofia já não tem controle da situação. Já não tem colega algum para aplaudir ou rir de suas piadas provocativas. Ela acredita que o professor vai repreendê-la, que talvez diga o quão boba foi sua composição. Mas não, ocorre outra coisa. Ao tentar sair da sala de aula, o espaço se transforma. Ele parece maior, mais intimidador.
Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula. Só agora, ao lento passo do medo, eu vi o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então como eram austeras e altas as paredes. E duras, eu sentia a parede dura na palma da mão. Num pesadelo, do qual sorrir fazia parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta, de onde eu correria. Ah, como correria! A me refugiar no meio de meus iguais, as crianças. Como Sofia não consegue lidar com o olhar do professor, sua única saída é deixar a sala. Mas, pela descrição do trecho anterior, notamos como aquele espaço se torna pesado e, de certa forma, intransponível. Isso reflete o momento de tensão vivido pela personagem e mostra como seus sentimentos, no clímax da narrativa, alteram inclusive a percepção do ambiente. E aqui vale retomar uma observação feita há pouco. Existe uma diferença entre espaço e ambiente, pelo menos quando consideramos as reflexões de Cândida Vilares Gancho em como analisar narrativas. O espaço corresponde ao local físico onde a ação ocorre efetivamente. O ambiente, por sua vez, surge quando esse espaço adquire significados mais profundos para os personagens, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e até econômicos. Um exemplo clássico de ambiente seria o Cortiço de Aloysio de Azevedo. O conjunto habitacional não serve apenas como local onde a ação acontece. Ele parece vivo, pulsante, exalando a energia, a vivacidade e o ardor das pessoas que vivem aglomeradas em suas pequenas moradias. No conto de Clarice, até então, a sala de aula era o cenário dos embates entre Sofia e o professor, o palco de suas provocações e disputas. Agora, contudo, ela se converte em algo diferente. Pela primeira vez, Sofia não sabe o que esperar. Ela não está sendo observada pelos colegas de turma e já não consegue antecipar a reação do professor. O ambiente parece crescer, porque a menina se encontra diante de uma experiência que escapa ao seu controle. O professor, que antes era apenas o alvo de seus jogos, transforma-se em um mistério maior, e é justamente nesse instante que as barreiras entre os dois personagens começam a se fragilizar. Sofia sente necessidade de escapar daquele ambiente onde se sente encarcerada, mas não consegue. Antes que deixe a sala, o professor a chama. Nesse momento, ela já não sabe o que pensar. Sua única certeza é a de que o homem está prestes a manifestar sua raiva. O pedido do professor, porém, é surpreendente. Ele pede que Sofia pegue o caderno onde havia escrito a composição. Nervosamente, a garota estende a mão. O professor apenas a encara. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se disfarça? Que tesouro? Murmurei atoleimada. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir. Quem lhe disse isso? Ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesmo inventei, disse trêmula, mas já recomeçando a cintilar. Talvez exista um certo alívio na reação de Sofia, pois ela percebe que o professor não queria brigar. No entanto, essa experiência ainda é chocante para a garota. Ela parece enfim enxergar o docente em sua completude, seus trejeitos, aparência feia, cansada e também enigmática. Os dois estão muito próximos. O nervosismo da garota aumenta, aumenta e aumenta até que, tentando sorrir, o professor diz: Sua composição do tesouro está tão bonita. O tesouro que é só descobrir. Você... Ele nada acrescentou por um momento. Perscrutou-me suave, indiscreto. Tão meu íntimo como se ele fosse o meu coração. Você é uma menina muito engraçada, disse afinal. Foi a primeira vergonha real de minha vida. Você é uma menina muito engraçada, sabe? Você é uma doidinha, disse usando outra vez o sorriso como um menino que dorme com os sapatos novos. Ele nem ao menos sabia que ficava feio quando sorria. Confiante, deixava-me ver sua feiura, que era a sua parte mais inocente. Nesse momento, o universo de Sofia se perturba. Ela foge da sala de aula, crente de que havia apenas enganado o professor com sua boba composição sobre tesouros que se escondem. O que sabemos é que ela experiencia algum descobrimento, algo que, mesmo na vida adulta, quando decide nos contar essa história,
ainda parece não compreender por completo. De certa forma, talvez ela não estivesse preparada para presenciar a fragilidade do professor, para descobrir que, por trás daquela postura feia e ríspida, existia um adulto que ainda acreditava nas mentiras infantis, nos mistérios esperançosos da vida. Sofia pode ser imatura, respondona e trabalhosa, mas lembremos, ela é apenas uma criança, alguém que acredita na redenção futura, que acredita que crescer é uma espécie de segundo nascimento, que imagina poder viver o presente de forma despretensiosa porque, quando a vida adulta chegar, as ingenuidades e os mistérios ficarão para trás. Sofia deposita sua própria salvação na vida adulta. A reação do professor, contudo, confronta essa crença. Por um lado, ela se vê reconhecida em sua singularidade, quase como se aquele homem enxergasse nela algo que a própria menina ainda desconhecia. Por outro, a experiência faz perceber que nenhum adulto está completamente a salvo da ingenuidade, das tolices necessárias e das esperanças cultivadas silenciosamente no coração. Sofia acredita que enganou o professor e que recebeu um reconhecimento que não merecia. Mas talvez seja justamente esse o seu grande desastre. Pela primeira vez, suas certezas são abaladas. Ela descobre que os adultos também carregam mistérios, que também acreditam em tesouros escondidos e que a maturidade não elimina completamente os sonhos da infância. Essa experiência confronta suas verdades e pavimenta seu coração para tantas outras que ainda viriam, inclusive aquelas ligadas ao amor, ao reconhecimento do outro e às inevitáveis desilusões da vida. E foi assim que no grande parque do colégio lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancaram a flecha farpada e sem nojo de meu grito. É impossível para mim ler esse conto e não sentir felicidade por saber que as palavras dos outros perduram. Os significados se ramificam e estamos aqui, tantos anos depois, discutindo algo aparentemente banal e ao mesmo tempo profundamente poderoso. No começo do vídeo, falei que podemos interpretar a ausência de nomes claros para os personagens como uma tentativa de universalizar as experiências vividas por eles. Isso ainda se mantém, mas o nome de Sofia parece ganhar outra carga de significado. Pela etimologia, Sofia significa sabedoria. Se pensarmos, então, no título Os Desastres de Sofia, talvez ele também fale dos perigos de aprender, dos inconvenientes de descobrir as coisas, das pequenas tragédias que acompanham o amadurecimento. São muitas interpretações bonitas, mas percebam como esse título tão bonito parece traduzir perfeitamente a história que discutimos hoje. No vídeo passado, falamos que o erro de Narciso foi acreditar que viver era equivalente a amar a si mesmo. Hoje, Sofia nos mostra algo diferente, mas também similar: a responsabilidade e os desafios do amadurecimento, que exigem nosso reconhecimento do mundo. Há algum tempo, tive a oportunidade de assistir à aula de um grande professor que, além de apresentar esse conto de maneira esplêndida, resumiu a narrativa da seguinte forma: trata-se da história do nascimento da escritora. Sofia descobre que carrega consigo o poder de tocar os outros com suas palavras, algo talvez semelhante ao que Clarice tenha descoberto em sua própria juventude. De todo modo, deixo a beleza desse conto para que vocês a descubram também. Pessoalmente, continuo acreditando nos tesouros que se escondem e nas experiências que reconfiguram nossas verdades. Talvez esse seja um dos grandes mistérios da vida. Perceber que crescer não significa abandonar nossos encantamentos, mas aprender a olhar para eles de outra forma. Basta um olhar atento e maduro para que essas belezas, feitas de palavras, de utopias e até do fel da inocência, não nos escapem.